meus amores, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de História, com o 8º ano, e hoje nós vamos continuar o nosso novo livro didático do 4º bimestre. Peço vocês que abram na página 10 para vocês acompanharem a explicação do conteúdo. Vamos junto comigo? Bom, agora nós vamos ver o que é o anarquismo, né? Anarquismo. Vimos na nossa aula passada, né, o que foi o liberalismo e o que foi o socialismo científico e utópico. Hoje iremos ver o que é o anarquismo. Bom, o termo em si, quando é pronunciado em um determinado tempo da história, quando se falava em anarquismo, levava a ideia de uma desordem, de um caos, né? O anarquismo é uma situação onde encontra-se o caos, né? A completa desordem social. Mas não é o caso, né, da ideia anarquista, né, do movimento anarquista. Bom, qual que era o objetivo, né, qual que era a ideia que os anarquistas queriam passar? Bom, baseavam-se na ideia de que o Estado é opressor, ou seja, não pode haver nenhuma instituição opressora sobre o povo. Sendo assim, o povo é quem tem que ter o poder nas mãos. Então, para os anarquistas, a figura do Estado, né, não existe na ordem social, na sociedade. Por quê? O Estado ele é opressor para os anarquistas, né? O Estado é quem determina o que deverá ser feito na sociedade. E para os anarquistas isso é uma forma de opressão e eles visavam a liberdade, né? A liberdade de expressão, essa liberdade que era retirada pelo Estado. Então, aí na página 10 diz o seguinte: portanto, os anarquistas defendiam uma sociedade livre de qualquer tipo de autoridade, considerada por eles a fonte de toda infelicidade humana. Os integrantes do movimento anarquista acreditavam que o Estado era o símbolo máximo de autoridade e que a lei era seu principal instrumento de opressão, principalmente sobre os mais pobres, motivo pelo qual pregavam o fim de ambos. Os anarquistas também eram contrários à religião, por acreditarem ser uma fonte de limitação da liberdade humana. Professor, então como que seria essa sociedade? Sem o Estado, sem religião, o povo é quem ia determinar o que aconteceria? Era o povo quem ia determinar as leis, as ordens? Sim. Para os anarquistas, é o povo, né, que tem que ter o poder nas mãos, né? O Estado, ele oprime, o Estado tira a liberdade, a religião oprime, a religião tira a liberdade. Isso na visão dos anarquistas. Professora, algum país, né, é anarquista, já foi anarquista, já alcançou esse ideal de ser um anarquista, de não ter um Estado? Também não, né? O anarquismo, ele em um determinado período da história ficou conhecido como um movimento mais radical, né, que tinha ali no século XIX, né? E um movimento muito difícil de ser colocado em prática, né? E aí nós temos dois, né, grandes aí anarquistas. O primeiro é o francês Pierre-Joseph Proudhon e o segundo, que é o mais radical, que é Mikhail Bakunin. Eles são mais conhecidos por Proudhon e Bakunin, né? Proudhon, ele tem o lado anarquista ali mais tradicional, né? E na página 11 diz o seguinte: as ideias de Proudhon influenciaram outros pensadores que, assim como ele, acreditavam na existência de uma sociedade sem Estado. Para alguns integrantes do anarquismo,
A formação de uma sociedade sem Estado só poderia ocorrer por meio da luta armada. Esse pensamento deu origem a uma segunda corrente dentro do anarquismo, que é o anarquismo radical, que vem aí Bakunin, né, dizer que para conseguir uma sociedade sem Estado só consegue-se com a luta armada, né? Só se derruba o Estado com forças, com armas, né? E Bakunin, né, ele era contra a ditadura do proletariado, né, propostas por Karl Marx e Engels, que são os criadores do socialismo científico, né? E para Bakunin, o estabelecimento de qualquer tipo de governo somente contribuirá para perpetuar a opressão do Estado. Ou seja, não poderia existir nenhuma forma, nenhuma instituição de poder acima do povo, né? O motivo pelo qual defendia a passagem direta de uma sociedade com Estado para uma sociedade livre por meio de um movimento armado. Bakunin teve ampla militância política, contribuindo para a difusão dos ideais anarquistas na Itália, na Alemanha e na França. As ideias defendidas por Bakunin também serviam de base para a criação do anarcossindicalismo, segundo o qual as organizações dos trabalhadores não deveriam restringir a sua atuação à luta por meio de direito aos salários mais altos. Antes, deveriam configurar-se como núcleos de conscientização dos trabalhadores sobre a injustiça do capitalismo, transformando-os em agentes do anarquismo. Bom, o que precisa ficar claro quando nós estudamos esses ideais de movimentos do século XIX? Bom, nós estudamos 3 movimentos já até aqui, que eles batem de frente com um que nós não vimos ainda, que é o capitalismo. Bom, por que eles batem de frente com o capitalismo? Porque o capitalismo é um que tem poder, né? É uma forma de pensamento, de ideia, de determinação, de movimento que está eclodindo ali no século XIX com a Revolução Industrial, certo? E aí começa a florescer os novos movimentos, ideais, que são esses contra o capitalismo. E nós vemos o liberalismo, que já tem uma corrente ali ligada um pouco ao capitalismo, certo? Mas difere em alguns aspectos. Mas nós temos o socialismo e o anarquismo, que diz que Estado não tem que agir sobre o povo, não tem que ser opressor, não deve existir em uma sociedade, certo? Então aqui nós estamos vendo que anarquismo nós tivemos duas fases, né? Nós tivemos o mais tradicional, né, que ali lutava, né, e queria uma sociedade sem Estado, né, sem lutas armadas, e já tivemos ali né, anarquista que queria, né, uma sociedade sem Estado, mas que só conseguiria isso através da luta armada, que é Bakunin, certo? Então agora nós vamos ver um outro movimento que surgiu aí neste período, que é o nacionalismo.